Boa tarde. Vamos gravar uma aula fazendo uma simulação da análise de lípides em amostras de soro sanguíneo. A análise de lípides corresponde à análise quantitativa de triglicerídeos, colesterol e lipoproteínas. Isso é uma simulação da aula que faremos futuramente no laboratório. O primeiro tema que nós vamos verificar é a análise quantitativa de triglicerídeos em amostras de soro sanguíneo. O soro sanguíneo ele é obtido a partir do sangue total do paciente. Então, coleta-se o sangue, separa-se as células, a fase líquida do sangue corresponde ao soro sanguíneo. Como analisar triglicerídeos? Coloca-se em um tubo de ensaio uma amostra de soro ou um controle. Controle é toda a solução que previamente conhece-se a concentração daquilo que se quer analisar. Então, o controle é uma solução cuja concentração de triglicerídeos é conhecida. Mistura essa amostra ou esse controle com reativo de trabalho, que é constituído de todos esses compostos aqui. Mistura tudo no tubo de ensaio, deixa um tempo a 37 graus Celsius e depois verifica a absorvância em 505 nanômetros. Por que é necessário colocar todos esses componentes no reativo de trabalho? Então vamos ver como é a reação. O triglicerídeos presente na amostra ou no controle, por ação da enzima lipase, ele vai ser hidrolisado formando glicerol e ácidos graxos. O produto da primeira reação, que é o glicerol, reage com ATP numa reação catalisada pela enzima glicerol-quinase, formando glicerol 3-fosfato e ADP. O produto da segunda reação, que é o glicerol 3-fosfato, ele é oxidado numa reação catalisada pela glicerol 3-fosfato oxidase, formando dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio. Na última reação, o peróxido de hidrogênio, ele reage com 4-AAP, que é o 4-aminoantipirina, e também com esse outro composto que eu coloquei na forma de sigla, que é o 2-hidroxi-3,5-diclorobenzeno sulfonato. A reação do peróxido de hidrogênio com esses dois compostos, catalisada pela enzima peroxidase, vai resultar em quinoneimina. Esse composto ele é colorido em rosa e, por ser colorido, é possível determinar a absorvância. Ainda, esse composto ele foi formado em decorrência do triglicerídeos que tinha no tubo de ensaio. Portanto, a quantidade de quinoneimina é proporcional à quantidade de triglicerídeos. A absorvância correspondente à quinoneimina vai ser a absorvância proporcional à quantidade de triglicerídeos. Como verificar isso? Então, tem a parte experimental agora. Identifica 3 tubos de ensaio. Nos 3 tubos de ensaio, coloca-se o reativo de trabalho, 2 ml em cada tubo. Depois, cada tubo vai seguir um procedimento diferente. Primeiro tubo só vai conter o reativo de trabalho. Ele é usado para calibrar o espectrofotômetro. No tubo 2, além do reativo de trabalho, coloca-se 50 microlitros do controle. Então, que é mesmo o controle, é a solução de triglicerídeos cuja concentração já é conhecida. Então, 50 microlitros do controle. No tubo 3, coloca-se 50 microlitros da amostra de soro. É a amostra porque não sabemos qual a concentração de triglicerídeos nessa solução. Em seguida, levamos os 3 tubos, 15 minutos, a banho-maria 37 graus Celsius. Retira do banho-maria, resfria com água corrente e mede-se a absorvância. Mas vamos primeiro observar a coloração dos tubos. O primeiro tubo não vai mudar nada, porque não tem triglicerídeo, só tem o reativo de trabalho. O segundo tubo vai ficar cor-de-rosa, porque o triglicerídeos da solução controle sofreu todas aquelas reações que eu expliquei anteriormente com os componentes do reativo de trabalho e resultou no composto final que é colorido em rosa. E o terceiro tubo também vai ficar cor-de-rosa, porque na amostra de soro do paciente tem triglicerídeos, que vai passar pelas mesmas reações e eu vou conseguir medir a quantidade do produto final formado. Medir como? Medindo a absorvância dessas soluções.
Portanto, a próxima etapa, aqui são as cores reais que os tubos ficam, né? Na próxima etapa, nós vamos verificar a absorvância. Primeiro tubo, como é o calibrador, eu uso para organizar no aparelho 0 de absorvância ou 100% de transmitância. No segundo tubo, que tem a solução de triglicerídeos com a concentração conhecida, medindo a absorvância, eu vou ter um valor de absorvância proporcional a essa concentração de triglicerídeos. No terceiro tubo, também vou medir a absorvância e faço uma relação. Se 0,25 de absorvância corresponde a 200 mg por decilitro de triglicerídeos, 0,225 vai ser X. É uma regra de 3 direta. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir que a quantidade de triglicerídeos na amostra de soro corresponde a 180 mg por decilitro. Qual o normal? O normal é menor que 150, mas na faixa de 150 a 199 é aceitável, embora não seja o ideal. Acima de 200 é mais sério, é uma quantidade muito alta. Comparando, portanto, o soro que está sendo analisado contém uma quantidade de triglicerídeos que está na faixa limítrofe. Bom, e para analisar o colesterol? É uma técnica bastante semelhante à de triglicerídeos. Também é uma técnica espectrofotométrica. Como é que funciona? Pega a amostra ou o controle, coloca na presença do reativo de trabalho em um tubo de ensaio, aquece e mede a absorvância. O que mudou em relação ao triglicerídeo foi o reativo de trabalho. Ele é constituído de compostos diferentes do que os utilizados para analisar triglicerídeos. Como é que funciona então? Na amostra ou no controle tem éster de colesterol. O éster de colesterol vai ser hidrolisado numa reação catalisada pela enzima lipase, formando colesterol e ácidos graxos. O colesterol, produto da primeira reação, vai ser oxidado numa reação catalisada pela enzima colesterol oxidase, formando colestenione mais peróxido de hidrogênio. Na outra reação, o produto da segunda, peróxido de hidrogênio, reage com 4-aminofenazona, com fenol, numa reação catalisada pela peroxidase, formando 4-para-benzoquinona monoaminofenazona e água. Esse composto, destacado em vermelho, ele no tubo de ensaio vai resultar numa coloração rosa, que dá para medir a absorvância. E, do mesmo modo que eu expliquei para triglicerídeos, quanto maior a concentração de colesterol na solução analisada, maior a quantidade desse composto formado, maior vai ser a absorvância. Então, é proporcional. Eu posso dizer que a absorvância no tubo de ensaio vai ser proporcional à quantidade de colesterol. Como que fazemos isso? Novamente, pegamos tubos de ensaio e identificamos. Em seguida, colocamos 2 ml do reativo de trabalho em cada tubo de ensaio. Na terceira etapa, daí vai ser diferente para cada tubo. No primeiro tubo, só o reativo de trabalho, não acrescento mais nada. Ele é o tubo cuja solução vai ser usada para calibrar o aparelho. No segundo tubo, coloco 50 microlitros do controle, que é a solução de colesterol com a concentração previamente conhecida. No terceiro tubo, coloco 50 microlitros da amostra de soro, que é o que eu quero determinar, ou aonde eu quero determinar quanto tem de colesterol. Como eu estou colocando soro sem nenhuma preparação anterior, eu vou determinar nesse tubo o total de colesterol. Colesterol livre, colesterol na forma de HDL, colesterol na forma de LDL, colesterol na forma de VLDL, qualquer forma de colesterol. Bom, mas e no quarto tubo? Eu coloco uma amostra de HDL. Portanto, a solução vai ficar colorida numa concentração proporcional
a quantidade de colesterol que tiver no sangue do paciente, mas o colesterol na forma de lipoproteína HDL. Como que eu consigo essa amostra? Então, tem que fazer um trabalho preliminar com a amostra de soro sanguíneo para chegar na amostra de HDL. Como é feito isso? Pega um tubo de ensaio, coloca o soro sanguíneo. O mesmo soro que foi utilizado para fazer análise de triglicerídeos e análise de colesterol total. Em seguida, adiciona-se um reativo precipitante. Aí tem que deixar 15 minutos no banho de gelo, mais 15 minutos centrifugando. Daí vou ter um tubo de ensaio com uma aparência semelhante a essa, um líquido com precipitado aqui embaixo. Esse precipitado corresponde a todas as diferentes formas que o colesterol pode se apresentar no nosso sangue. Na forma da lipoproteína quilomicrons, VLDL, LDL. Mas e o HDL? O HDL vai ficar no sobrenadante. Portanto, eu tenho que pegar um pouquinho dessa solução aqui para colocar no quarto tubo que eu mostrei no slide anterior. Essa vai ser a amostra de HDL. Esse reativo precipitante, ele precipita as lipoproteínas leves, quilomicron, VLDL e LDL. Ele não precipita a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. Bom, homogenizo as soluções, deixo no banho-maria 15 minutos, retiro do banho resfrio. Primeiro tubo não vai mudar nada, porque não tem colesterol. O segundo tubo vai ficar colorido, correspondente à quantidade de colesterol na solução padrão. O terceiro tubo também vai ficar colorido, correspondente à quantidade de colesterol que tem no sangue, no soro sanguíneo. O total, todas as formas de transporte de colesterol. Aí o quarto tubo também vai ficar colorido, mas essa cor ela é proporcional apenas à quantidade de HDL, apenas ao colesterol que estiver no nosso sangue sendo transportado na forma da lipoproteína HDL. Vou medir a absorbância de todas essas soluções. O primeiro, como é o calibrador, a absorbância é 0. Segundo, que tem a solução de colesterol com concentração de 200 mg por decilitro, a absorbância deu 0,180. O terceiro, que tem o soro, que eu não sei quanto tem de colesterol, eu meço a absorbância, deu 0,432. Como é diretamente proporcional, faço uma regra de 3 direta e chego na concentração de colesterol no total do soro sanguíneo, 480 mg por decilitro. Isso está normal, isso está alterado. Então, eu tenho que comparar com a referência. A referência diz que o normal é abaixo de 200, que acima de 240 é muito alto. Então, esse paciente está com excesso de colesterol no sangue. Mas qual lipoproteína está sendo responsável por isso? O que está em excesso? HDL, LDL, qual? Então, eu tenho que fazer a absorbância daquele tubo 4, que era onde eu coloquei a amostra do HDL, comparativo com o tubo 2, que é onde tem o controle ou padrão de colesterol. Então, meço a absorbância dos dois, faço uma relação e descubro qual a concentração de HDL. O HDL deu 30 mg por decilitro, que é o ideal, acima de 60. Então, esse paciente tem uma quantidade muito baixa de HDL. E as outras lipoproteínas? As outras lipoproteínas não são rotineiramente analisadas no laboratório. Elas são calculadas em função destas anteriores que nós analisamos. Então, nós analisamos qual a quantidade de triglicerídeos no soro do paciente, quantidade de colesterol total, quantidade de HDL. Como saber a de VLDL? Existe uma fórmula que propõe que 1/5 da concentração de triglicerídeos no soro corresponde a VLDL.
Então, 150 dividido por 5 vai dar 36 miligramas por decilitro de VLDL. E o LDL? Bom, outra fórmula considera assim, que o total de colesterol é a soma do HDL com VLDL com LDL. Então, quando a gente fala colesterol total no sangue de um paciente, é todo o colesterol transportado em qualquer uma dessas 3 formas de lipoproteína. Como nós já temos os valores de colesterol total, eu subtraio o valor de HDL, subtraio o valor de VLDL, nós chegamos no valor de LDL. Isso daí por muito tempo foi usado assim, mas atualmente está sendo considerado que pode trazer um erro, porque o VLDL também é um valor calculado. Então o LDL vem de um valor que já foi calculado. Para evitar um pouco esse erro, está sendo agora sugerido que ao invés de considerar VLDL e LDL, que a gente considere a fração não HDL. Então, dosa colesterol total no laboratório, dosa HDL no laboratório, colesterol total menos a quantidade de HDL chega na quantidade de não HDL. Bom, o que aconteceu com a nossa amostra de soro, com o nosso paciente? Quantidade de triglicerídeo dele, 180, ele está na faixa limítrofe. De colesterol total, 480, muito alto. De HDL colesterol, 30, muito baixo. De LDL colesterol, 414, muito alto. De colesterol não HDL, 450, também muito alto. Esse indivíduo, principalmente devido ao fato dele ter muito colesterol, baixo HDL, ele tem um alto risco de desenvolver aterosclerose e infarto. Para confirmar isso, a gente tem um cálculo, que é o índice de risco de enfermidades cardíacas coronárias. É a relação da concentração de colesterol total dividido pela concentração de HDL. Para nossa proposta de experimento em aula, deu 16. Um risco normal de desenvolver aterosclerose, enfermidades cardíacas coronárias, para homem é até 4,97. Para mulher, 4,44. Então, 16 está muito alto. Isso indica que o risco desse paciente é muito alto. Explica-se, né? Porque tem muito colesterol circulando no sangue desse paciente e tem baixa quantidade daquela lipoproteína que é considerada boa, daquela lipoproteína responsável por coletar o colesterol livre no sangue e levar para o fígado. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada.